Olá, famílias, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Solange, eu estou como assistente social do NASP de Senha. Talvez vocês não conheçam muito o meu rosto por conta do uso da máscara, né? Mas sou eu mesmo. Então, eu vim aqui fazer um convite para que vocês participem da 12ª Conferência da Assistência Social, né? Mas aí você fala, Solange, o que é conferência, né? Conferência nada mais é do que uma reunião, né? Onde tem pessoas interessadas em discutir determinados temas. E assim, para além da discussão, elas buscam levantar hipóteses, é, levantar algumas problemáticas, né? Trazer ideias, trazer inovações, para que determinados problemas sejam solucionados, né? Então, o que que acontece? Para que vocês possam participar, eu gostaria de explicar brevemente, tá? Esse vídeo talvez se estenda um pouquinho, porque eu gostaria de deixar bem detalhado, porque é importante demais a participação da sociedade civil, tá bom? Então, assim, a princípio, a temática, que é a temática geral, né, dessa conferência, chama-se assim: Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, né? Então, nós já sabemos que assistência social é a política pública que rege o nosso serviço lá do NASPED, né? Direito do povo, esse direito ele já está na Constituição de 1988, né? E é um direito de todas as pessoas, homens, mulheres, negros, brancos, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, né? Então é um direito do ser humano, tá? E dever do Estado, nós sabemos também que é dever, porque nós pagamos impostos, né? Tudo tem imposto. Você compra uma caneta Bic, 50% daquele valor é imposto, outro 50 é o valor que é da caneta. Então, vamos supor, a caneta vale R$2. Sabe-se que R$1 é só de imposto, tá? Então, é isso. Com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social, né, que é o complemento da temática. O financiamento público, ela entra na mesma questão do que se a gente paga um imposto, esse imposto deve ser revertido em benefícios para a população em geral, tá? E para enfrentamento das desigualdades é porque lá na proteção, né, quando a gente pensa em assistência social, a gente já lembra de equidade, né? E o que é equidade? Equidade é quando eu, mesmo sendo diferente, eu consigo ter as mesmas oportunidades que aquelas outras pessoas, entendeu? Então vamos supor, eu tenho uma deficiência, mas independente da minha deficiência, eu tenho acesso a transporte de qualidade, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à moradia, tá? Essa aí é só uma das vertentes, né? Garantir a proteção social. O que é proteção social? Proteção social são todas as seguranças que estão intrínsecas às necessidades dos seres humanos, tá? Então, assim, eu tenho necessidade de me alimentar, então a segurança alimentar é uma proteção social. Eu tenho necessidade de ter um abrigo, né? Então, tá dentro também da proteção social. Para me ter esse abrigo, tem uma segurança de renda. Então, também tá dentro, porque tem os benefícios, o BPC, entre outras coisas, tá? Então, a temática geral, só para que vocês compreendam, é assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social, tá? Aí o que antes de eu entrar nos eixos, eu gostaria que vocês entendessem, né? Por que a participação da sociedade civil é tão relevante, né? Por quê? A participação da sociedade civil, ela serve para algo que é o que mais funciona nesse caso, que é quando você tem uma fiscalização, né? Então, assim, se você tem um serviço, você é bem fiscalizado, o serviço anda. É a mesma coisa quando se fala em gestão pública, né? Então, precisa de ter a sociedade civil ali fiscalizando, fazendo controle de legalidade, né? Para ver se está dentro tudo do que é o certo, conferindo para ver se tem legitimidade, por exemplo, é uma pessoa com deficiência, de fato, tem legitimidade esse tipo de política pública? Então, tá dentro disso, né? E outra coisa que eu acho super relevante,
que é a representatividade, né? À medida que várias parcelas da sociedade civil começam a participar desses momentos, né, de decisões, você tem representatividade, ou seja, pessoas com deficiência indo, familiares de pessoas com deficiência participando, trazendo suas problemáticas, faz com que se desenhem políticas públicas para esse público. Então, assim, é super relevante que vocês participem, tá? E em cima disso, dessa necessidade da participação, eu vou explicar para vocês quais eixos eles definiram para essa conferência desse ano, tá? Como são extensos, possivelmente eu terei de ler, tá bom? Então, o primeiro eixo chama-se a proteção não contributiva e o princípio da equidade, como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. Ele se escreve assim bonito, mas nada mais é do que não precisar pagar para ter a equidade, que é a igualdade mediante as diferenças, tá? Então, quando a gente fala assim, para quebrar paradigmas também, porque assim, os serviços, eles precisam ter algumas questões a serem melhoradas. Então, cada vez que há uma participação, ajuda no enfrentamento das desigualdades, né? Afinal de contas, não se faz políticas paradas, né? A gente sabe que continuadamente a gente vai se renovando, o mundo vai mudando e os serviços também têm que seguir essas sequências, tá? O segundo eixo chama-se financiamento e orçamento, como instrumento para uma gestão de compromisso e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Tá? O que são entes federativos? Então, é município, estado e, no caso, o governo, né? Que é o presidente, né? O governo federal, tá bom? Então, aqui tá falando, olha, vocês têm que financiar, né? Tem que ter um orçamento que caibam as necessidades, né? E tem que ter uma corresponsabilidade, entendeu? Então, esse é o segundo eixo. O terceiro eixo chama-se controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS. Antes de eu prosseguir, o que é o SUAS? O SUAS é o Sistema Único da Assistência Social. Vocês lembram que tem o SUS. O SUAS é da assistência social, tá bom? Então, vamos lá. Controle social, o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. Então, esse eixo aqui, ele é o eixo que fala sobre a necessidade da sociedade civil participar, tá? Então, eles vão ter pessoas lá falando sobre essa temática. 4. Gestão e acesso a seguranças socioassistenciais e articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda, como garantias de direitos socioassistenciais e proteção social, tá? Então, aqui tá falando sobre como gerir, né, os benefícios, que são Bolsa Família, renda mínima, tem passe livre, carteirinha do idoso, tem N benefícios que às vezes até a gente desconhece, vocês desconhecem, né? De quantos benefícios tem, tanto para pessoa com deficiência, como para pessoa de baixa renda, né? Então, aqui tá falando como que a gente pode articular, tá bom? Articular para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de benefício e serviço, tá bom? O último eixo chama-se atuação do SUAS em situações de calamidade pública e emergências. O que seriam calamidade pública? Seriam enchentes, sabe? Quando acontece algum desastre natural, entendeu? De repente, até mesmo essa questão da pandemia. Então, emergências, que são as próprias enchentes, né? Que são coisas que acontecem do dia para a noite. Que mais? Quando há desapropriação, né? De algum terreno, então tem pessoas morando lá, precisam de de uma assistência social ali, para prover algumas questões daquela ocasião. Então, gente, para finalizar, é isso, né? A conferência, ela vai levantar eixos importantes que já estão pré-definidos, mas haverá momentos em que vocês poderão colocar problemáticas que sejam vivenciadas pelas pessoas com deficiência,
pelas famílias das pessoas com deficiência, né? Nós também estaremos lá para poder levantar essa temática sobre a questão de trabalhar e quais necessidades que nós temos, né? Quais dificuldades. Então, nós levaremos ideias, mas também levaremos problemas para que sejam solucionados lá na ocasião, tá? Para finalizar, a participação é o envolvimento, né? É o envolvimento da sociedade com aquele serviço, com aquele tipo de política. Então, assim, se a gente quer mudança, a gente tem que se mexer, tá? Então, se envolve, melhor dizendo, se envolvam, né? Porque eu não quero apenas uma pessoa, mas se for possível, né? Gostaria muito da colaboração para que melhorem o serviço, né, de vocês, tá? Então, vai acontecer dia 29/9 de 2021, tá bom? As inscrições, por que eu tô me adiantando nesse vídeo? Porque as inscrições, elas só vão acontecer até dia 24/9 de 2021, até as 23h59, ou seja, só até sexta-feira. Virou sábado, já não dá para se inscrever. Então, assim, é importante, é interessante, contribuir vai fazer a diferença. Você vai saber que quando a gente conseguir alguma mudança, você vai ter lá a sua percentagem de contribuição, né? Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Mas não deixa de participar. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia. Beijo. Tchau, tchau.